Olá, boa noite. Como estão? Olá, boa noite, professora doutora Cíntia, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Sua imagem está um pouco rosa. Dá uma olhada. Você está vendo essa imagem daí? Talvez seja a iluminação. Vou corrigir aqui a iluminação e já volto. Tá. Espero que todos estejam bem. Vamos para mais uma reunião do Geneumo. Enquanto isso, eu vou conversar um pouquinho com vocês. Eu vou ver se está tudo bem lá no YouTube, porque nós estamos ao vivo aqui no YouTube. Deixa eu dar um recadinho aqui enquanto isso. Vê se melhorou um pouco. Não, ele tá. Eu vou tirar uma foto para você ver. Peraí. Pessoal, um minutinho só. Vamos acertar as falhas técnicas. Peraí. Pessoal, enquanto o professor Paulo está se ajeitando no computador dele, vamos dando início aqui a mais uma reunião nossa do Grupo de Estudos em Neurociência do Movimento. Eu espero que vocês estejam bem. Por aqui está tudo bem. Estamos seguindo os nossos estudos no capítulo 4 do livro do Schmidt, Aprendizagem e Performance Motora. Eu já vou mostrar já já ele para vocês. Aliás, já já agora, né? Nosso livrinho aqui, Aprendizagem e Performance Motora. Hoje é a nossa reunião número 17 do Geneumo e nós vamos falar das limitações do circuito fechado. Aí você fala, mas o que é circuito fechado? O que é isso? Vai lá olhar no Geneumo número 16 para você rever os conceitos. Eu vou reforçar alguns conceitos hoje. Eu vou voltar um pouco em algumas questões conceituais para a gente dar prosseguimento ao nosso raciocínio do estudo dessa obra, Aprendizagem e Performance Motora. Tá bom? Eu vou compartilhar a tela com vocês, lembrando que o Geneumo, ele é atividade complementar dos nossos alunos, dos nossos cursos de extensão do Instituto Fisioterapia Liberta e ele também é aberto ao público em geral. Então, alô, você que quer compreender um pouco mais sobre neurociência do movimento, propriamente dito. Bem-vindo, bem-vinda. Vamos dar início. E eu peço desculpas que eu estou um pouquinho rouca. Eu estava com uma gripe um pouco forte semana passada. Já estou melhor, mas a minha voz ainda não está 100%, tá bom? Vamos lá, vou compartilhar a tela. Acho que o professor Paulo conseguiu entrar. Vamos só ver se ele conseguiu entrar. Acho que depois ele vai aparecer aí. Então, o nosso só revendo, né?
o que que é o geneumo? Muita gente já entra depois, entra em outras reuniões, né? O que que é o geneumo? Então, é um grupo de estudos com conteúdos sobre neurociência do movimento de livre acesso para o público. Nós temos dois padrões de transmissão dessas aulas. As transmissões são ao vivo e ficam gravadas. Então, nós temos a transmissão pelo Zoom e pelo YouTube. E aí, de novo, né? Qual que é a diferença? A pessoa fala, "Ah, eu não posso ver no YouTube tudo?" Pode ver no YouTube, tá? Provavelmente você está no YouTube agora. Mas a questão é que pelo Zoom, para quem está conosco ao vivo pelo Zoom, essas pessoas podem solicitar o seu devido certificado de participação no grupo de estudos, tá? Então, após 5 reuniões, você pode solicitar o seu certificado de participação no grupo de estudo. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre. Tá? As nossas reuniões são quinzenais, claro que elas são sujeitas a alterações, com algum previsto, algum evento, alguma questão das nossas agendas, feriados e tudo mais. Isso pode ser mudado, tá? Mas geralmente quinzenal às 20 horas, tá? Participação gratuita com certificado para quem tá pelo Zoom. Para quem não tá pelo Zoom, participação gratuita pelo YouTube, conteúdo disponibilizado para todo o sempre e por enquanto existir o YouTube, tá? Então, a cada 5 reuniões, vocês têm um certificado de 10 horas, tá? De participação. Você recebe por e-mail o formulário para você solicitar o seu certificado. Então, você tem que colocar para nós lá quais as reuniões que você estava presente, tá? E de acordo com as reuniões que você estava presente, a gente vai checar, né? Porque a gente tem as pessoas, os alunos que estão conosco, nossa equipe vai olhar se realmente o aluno está lá certinho, para após 5 reuniões, com a sua participação, você recebe o seu certificado de participação, tá bom? Professor Paulo, você quer falar alguma coisa? Você conseguiu entrar? Você está com o áudio aberto. Se você for falar, se você não for falar, vou pedir para você fechar o áudio, por causa da imagem que aparece aí, tá? Não sei se ele conseguiu aparecer. Vamos lá. Qual que é a nossa obra referência? A nossa obra do Schmidt. Vou mostrar para vocês, mas acontece que tá, eu preciso só mexer aqui, tirar aqui o mudo, um minutinho só. Vocês estão vendo aqui, ó. Então, esse aqui, aprendizagem e performance motora. Nós estamos no capítulo 4, mais precisamente na página 70, tá? Antes de dar início propriamente dito, deixa eu ver com o professor Paulo se deu certo aqui, gente, que ele tá com outro computador, para que ele possa falar oi para vocês, tá? Vamos ver aqui. Oi, boa noite. Eu ainda estou com um problema na câmera aqui do computador e eu vou tentar resolver aqui, tá bom? Mas Tá eu estou bom, aqui na então, aula. Qualquer intervenção eu faço por áudio aqui. tá bom. Vamos lá. Então, pessoal, lembrando do nosso modelo conceitual expandido de circuito fechado. O que é circuito fechado? É um modelo conceitual de organização do movimento, onde nós temos uma identificação do estímulo, o processamento desse estímulo, a programação do próximo movimento e, na verdade, depois a execução do movimento, né? São fases que ocorrem em milissegundos praticamente, onde você identifica o estímulo ambiental, seleciona uma resposta, programa essa resposta e executa a resposta motora. A grossíssimo modo, que é assim, tá? Porque, claro, que essas nuances são muito mais particularizadas, que não é o intuito da aula de hoje, tá? De uma forma mais global que nós vamos falar. Lembrando que esse livro ele não é a única referência que se trata de controle motor, né? Então, ele fala de uma forma mais global, tá? Vou colocar aqui para vocês, então.
Deixa eu só tirar minha janelinha aqui. Então, aqui, por aqui o nosso ponteiro. Então, como nós falamos, esse aqui é o modelo expandido de circuito fechado, ó. Então, a identificação do estímulo, seleção da resposta, programação do movimento, como eu havia dito, lembra? E aí a gente tem o feedback, né? Sensorial, nós falamos sobre isso. Tem a modulação dos erros. Quem corrige os erros é o cerebelo e os núcleos da base. Professor Paulo, já estou te vendo, tá? Só vou finalizar esse slide e você entra aqui para falar oi para os alunos. E aí nós temos as porções hierárquicas do sistema neuromotor, porque não é só sistema nervoso, envolve o sistema motor também, na organização do movimento. Então, a gente tem esse ajuste e essa organização, programação do movimento. Então, esse é o circuito fechado que se fala. Então, isso não é novidade. Nós falamos sobre isso no Genemo passado. E aí nós vamos ir agora um pouco mais além. Então, só lembrem: identificação do estímulo, processamento da resposta, programação do movimento e depois execução. Durante a execução, nós temos os ajustes modulatórios desse movimento. E os ajustes modulatórios, quando a gente fala em neuroanatomia, eles são realizados pelo cerebelo e pelos núcleos da base. O cerebelo é um ajuste mais direto e os núcleos da base é um ajuste mais indireto. Para quem quiser saber detalhes, curso de extensão, formação em controle motor, teoria e aplicações práticas. Lá está muito destrinchada todo esse processo, né, essas fases de organização do movimento humano, tá bom? Antes de nós passarmos, professor Paulo quer falar com eles? Bom, em primeiro lugar, quero pedir desculpa aí pelos problemas técnicos aqui, mas são coisas que acontecem e quem sabe faz ao vivo, né? Eu estou até com a câmera aqui estranha, que ele não é no flip do computador, ele é bem onde é o teclado aqui, na tecla F, do lado da tecla F, entre as teclas F6 e F7, que é um computador chinês, então não estou muito habituado com essas. Então, de vez em quando, eu vou acabar olhando instintivamente para o local de cima aqui. Quero dar boa noite a você, já as boas-vindas para mais um encontro nosso do Geneumo, e eu tenho certeza que vai ser mais uma aula maravilhosa conosco aqui, para você aprender, a gente aprender com vocês. Então, sem mais delongas, vamos seguindo aí, professora doutora Cíntia. Tá mudo. Tá mudo aí, seu. Pronto, voltou? Voltou, agora sim. Então, voltando para o nosso compartilhamento de tela, aqui estamos no nosso circuito fechado, e aí vamos adentrar um pouco mais o raciocínio, tá? Tirar o ponteiro aqui. Então, esse modelo, lembrando que tudo é de uma forma didática, essas fases são divididas, mas de formas didáticas, né? Na verdade, de uma coisa só, que é a preparação, a execução do movimento, que envolvem várias fases, que duram milissegundos, tá? Então, esse modelo conceitual expandido do circuito fechado, porque tem um modelo mais simplório, mais simples, que falamos sobre isso no Geneumo passado, tá? Você que está no YouTube agora, dá uma olhada no Geneumo número 16 se você quiser entrar mais profundamente nesse conteúdo. Aliás, aproveito para falar que nós estamos gravando para você que está vendo depois. Então, nós gravamos ao vivo para quem quiser estar conosco, para quem quiser tirar dúvida ao vivo, para quem assistir com a gente ao vivo para pegar o certificado, para os nossos alunos do Instituto Fisioterapia Liberta e também para você que está vendo depois de um tempão no YouTube. Conhecimento, ele é atemporal, né? Ele é maravilhoso. Então vamos lá. Esse modelo que permite essa flexibilidade no controle do movimento. Por quê? Porque nós temos várias possibilidades de estratégias de movimento. Não existe um programa engessado daquele. Eu vou dar um exemplo, um gesto esportivo, arremesso de bola na cesta de basquete. Tem vários tipos de arremesso. Tem assim, tem assim, tem assim, tem assado, né? Tem formas diferentes de gestos esportivos, por exemplo, formas diferentes de gestos motores.
Então, esse modelo conceitual, que parece difícil, mas na verdade ele é simples, comparando com o que de fato é, neurologicamente falando, mas ele nos mostra várias estratégias, várias opções. E aí, dentre essas opções, o movimento produzido é diferente. Você pode ter um movimento produzido, né, de ação, especificamente, um movimento de controle postural, uma extensão de tronco para segurar a postura, né? Então, movimentos que envolvam você ter uma angulação articular, onde você tem o movimento do corpo, uma corrida, um salto, ou não, você faz parado, sentado, por exemplo. Então, eu pus ali o xadrez para a gente lembrar dessa magnitude das possibilidades. E isso que é lindo. Mas tem alguns poréns. E o geneumo de hoje é o geneumo do porém. Porque vocês viram o título? Limitações do circuito fechado. Como assim limitação? Porque parece tudo tão lindo, mas vocês vão pensar um negócio. O circuito fechado, onde nós identificamos um estímulo, existe um processamento, uma programação e uma resposta, ela é muito bonita, ela é muito verdadeira, mas em especial em processos mais lentos. Quando você tem um tempo para que esses processamentos ocorram, um tempo maior. Só que esse tempo eu coloquei, o lento eu coloquei entre aspas, porque não é lento, na verdade é menos rápido. Eu estou usando o termo que o livro usa, os autores, tá? O Schmidt e o Lee. Eles falam sobre movimentos lentos, mas na verdade são movimentos, todos são rápidos para o nosso crivo. São movimentos menos rápidos, tá? Mas os movimentos menos rápidos, na verdade, a gente tem mais tempo para fazer esse ajuste. Por meio do feedback, você vê que está fazendo errado, você iria fazer um arremesso, você viu que você tá com um ajuste de força, um ajuste vetorial muscular, não tá legal, você consegue ajustar se você tiver mais tempo, você concorda? Quanto maior o tempo, mais, né, mais com calma, mais tempo você tem para ajustar esse movimento. Porém, a gente tem umas situações, que eu falei que hoje é o genema do porém, né? A gente tem umas situações mega, ultra, blaster rápidas. Então, vou deixar um desafio aqui para vocês, né? Quais situações que os processos ficam muito menos rápidos, que poderiam ficar mais lentos? Ou onde esse tempo ele é muito variável, né? Hoje, esse tempo ele pode ser mais rápido ou menos rápido, vamos falar assim, tá? Agora, gente, tem uma situação aqui que o movimento, aliás, é o contrário, ele é muito rápido, menos lento, no caso. Olha aí. Exemplo dado no livro, página 70, se não me engano, tá? Que estamos estudando hoje. Beisebol. Vou dar um exemplo aqui. Olha que louco o ajuste em milissegundos do cara que joga beisebol. Antes de tudo, eu quero deixar aqui uma homenagem ao time do meu filho, que adora beisebol. O time chama Tampa Bay Rays, para quem gosta de beisebol, lá da Flórida. Até coloquei aqui o logotipo do time, para mandar um beijo para o meu filho, Rafael, no meio da aula. Dito isso, olhem isso. Depois do lançamento da bola, ele tem milissegundos para rebater essa bola. E ele tem diversas possibilidades de rebater essa bola. Tem vários gestos motores dentro do ato único, que é rebater a bola, por exemplo. E a trajetória, o alvo, a velocidade que ele vai bater, que ele vai rebater, a angulação que ele vai se organizar, tudo isso é feito muito rápido e muitas vezes com o próprio feedback do opositor. Muitas vezes ele olha o opositor, como é que o cara vai jogar, vai lançar e ele organiza o taco de beisebol. Só que tem um porém, lembra do porém hoje? O porém é o seguinte: e se na hora que o cara lança a bola, bate um vento lá, alguma coisa acontece que a bola tem um efeito ali, que a trajetória da bola ficaria diferente do que ele achava que ia ficar? Não dá mais tempo de arrumar ou dá? Porque ele tem que arrumar a trajetória.
Ele tem que, baseado nesse imprevisto, se é que eu posso chamar assim, baseado nesse imprevisto, ele tem que calcular, porque são cálculos e organizações, né, de programações motoras muito rápidas, para ele reajustar a trajetória do taco, da bola que ele vai rebater ali. Então, ou ele pode conseguir, ele conseguiu naqueles poucos milissegundos fazer o reajuste da trajetória e conseguir rebater a bola, ou ele pode não conseguir. Ele pode ter ele não rebater a bola, não conseguir atingir aquele alvo desejado, aquele gesto motor que ele gostaria, ele não atingiu, e ele pode errar, inclusive. Além de não atingir a bola, ele pode errar, porque ele não conseguiu se adequar. E aí ele perdeu lá o lance. Tá? Então, tudo isso é de acordo com organizações que devem ser realizadas em milissegundos. E o feedback que você fala, nossa, a bola tá vindo com efeito. Eu preparei o meu taco para a bola X, mas ela tá vindo com efeito é Y. Então eu vou ter que dar, não é assim, agora é assim, ó, para eu fazer. Não dá tempo. Não dá tempo. As organizações é aí que está o pulo do gato, porque as organizações de ajuste do gesto motor não dá tempo de serem feitas somente por feedback, principalmente pelo feedback visual. Ele é lento, parece que não. Você fala, nossa, ele olhou rapidamente, nossa, nossa. Isso, neurologicamente falando, é lento, é menos rápido, tá? Então, existem outras formas de ajustes que são mega blaster rápidas, que envolvem um processamento cognitivo, que envolve um tempo de reação menor, mais hábil. Quanto melhor esses processamentos mentais do atleta, mais hábil o atleta fica. É isso que nós vamos falar neste geneumo e no próximo geneumo, tá? Então, quando falamos de tempo que demanda, existem possibilidades, por exemplo, que ele falou aí no beisebol, onde você pode ter sucesso ou insucesso, de acordo com aquele tempo. É isso que nós vamos discutir um pouco mais agora. Quer falar alguma coisa, professor Paulo? Posso ir? Não, só para fazer um contraponto, trazendo agora para a visão do arremessador, né? Do cara que lança a bola em direção ao rebatedor, né? Que ele tem que impor uma velocidade à bola que nem sempre ele controla, a hora a bola sai um pouco mais veloz, a hora sai menos veloz. Ele tem um espacinho ali que ele tem que encaixar a jogada para tentar dificultar a vida do rebatedor. Então, quem tiver oportunidade de fazer uma análise do movimento, né, nas redes sociais, aparece de vez em quando, sempre tem o movimento que o arremessador faz para poder fazer com que a bola seja tirada ao máximo das possibilidades de uma boa rebatida, né, que vai prejudicar o rebatedor e assim ele não consiga avançar nas bases do beisebol. Então, essa dificuldade também acontece na outra função, que é o arremessador, né? Logicamente, cada função dentro do jogo com a sua característica, mas o movimento também, né? Esse tipo de programação motora que ele vai ter para arremessar a bola em direção ao rebatedor, ele também tem que ter algumas reações, porque tem alguns até que viram o rosto para não poder dar sinal. Então, tem várias estratégias motoras diferentes. Não é o mesmo arremessador que participa do jogo o jogo todo. Você tem a troca de arremessadores. Então, é bem interessante por isso o jogo de beisebol, né, professora doutora Cíntia? Tá mudo. Tá mudo seu microfone, Desculpa, agora sim. gente. Não só no beisebol, quanto em outros, vários outros esportes onde a gente precisa ter um ajuste muito rápido, né? Então, esses estágios de processamento da informação, eles precisam, né? Eles exigem um tempo considerável para que ocorra. Isso é especialmente importante nos esportes, porque nós temos dependência muitas vezes de um bom tempo de reação. O que que é um bom tempo de reação? É um pequeno tempo de reação. É um menor, cada vez menor. Quanto menor o tempo de reação, mais rápida a pessoa é. O que que é o tempo de reação? Quando você tem algum estímulo que te deflagra que você vai começar ou vai agir, o tempo que você demora para responder. Tempo de ação, tempo de reação ao estímulo, tá?
Dois exemplos no atletismo, quando houve aquele pá, o tempo entre o pá e o começar, esse é o tempo de reação. O tempo do som para você pular na piscina, então você escuta e pula, é o tempo de reação, tá? Na Fórmula 1, quando acende as luzes vermelhas e aí elas apagam, apagou, apagou, apagaram. Liberado, a largada liberada, é o tempo de reação entre apagarem as luzes e o primeiro milímetro ali andado com o carro, tá? Corrido com o carro. Só um adendo aqui, isso é uma coisa que particularmente não acontece, por exemplo, no futebol. Numa cobrança de falta, ou numa cobrança de pênalti, o apito do juiz, o juiz aciona o apito, só que pela distância, dependendo da distância que o jogador tomar, né, você tem um tempo de preparo do goleiro, por exemplo, que na verdade ele vai se guiar por outros, vai ter outros parâmetros para poder tentar realizar a defesa, né? É diferente do atletismo, por exemplo. Então, cada esporte vai ter seu aspecto, da mesma forma que a jogadora de vôlei, quando o juiz, né, dá o comando para fazer o saque. Então, você vê que são bem diferentes esses aspectos e que tudo isso implica na dinâmica do jogo, no movimento do atleta. É muito interessante fazer esse tipo de análise fora do contexto das bases do jogo, das regras, do que rege cada esporte, né? E aí, onde a gente poderia ter uma questão que demanda tempo? Olha que interessante, o que que eles falam? Em muitas circunstâncias, o estímulo relevante para o movimento é o erro. É aí que nós vamos chegar. Esse é o cerne hoje do Geneumo de hoje. É o custo. Essa palavra não é usada no capítulo do livro, mas é o que nós, neurocientistas cognitivos, falamos quando a gente fala em tomada de decisão. Quando a gente fala em tomada de decisão no esporte, quando isso prejudica em relação ao tempo, o tempo hábil para que a decisão neuromotora seja tomada, as decisões, porque não é uma decisão, são decisões atrás de outras, né? Quando existe um erro e que isso precisa ser corrigido, existe um custo. E esse custo é no tempo. E o custo no tempo para um atleta é mortal, né? É eliminatório, é classificatório e etc, né? Então, vejam que interessante. Então, quando a questão do erro impulsiona a execução, há necessidade de uma correção. Vocês concordam? Tem que ter uma correção que vai ser selecionada ali. O sistema vai organizar esses programas motores para que o erro seja corrigido. Aí é que tá. Aí é que tá. Porque quando existe o erro, e que isso é fisiológico, gente, não existem movimentos perfeitos. Os nossos movimentos são corrigidos a cada milissegundo. Então, existem os erros de trajetória. Claro que a prática, né? Já viram aquele famoso ditado? A prática leva à perfeição, né? Quanto mais você pratica, você vai consolidando programas motores com menos erros. E isso é função do cerebelo, tá? Então, olha agora que incrível. É legal que isso aqui entre em questões cognitivas, é muito legal, né? Então, estudos sugerem que o sistema ele pode produzir respostas separadas de correção em uma taxa máxima de 3 correções por segundo. Olha que louco. O nosso cérebro é capaz de processar por segundo apenas 3 padrões de correção. A, B ou C, em um segundo. Claro que isso é de uma forma didática, tá, gente? Os estudos falam sobre isso, mas quando a gente fala em tomada de decisão, onde a gente tem, inclusive, o início da preparação do movimento, antes de você ter consciência do movimento, e eu não vou entrar nesse detalhe, porque isso é cognição, mas olha que interessante. Então, nós temos 3 padrões ali de correção por segundo. E cada correção está baseada em informações de erros que ocorreram nos últimos 100 milissegundos. Olha que pouco que é isso, gente. Vamos destrinchar isso aí. Que essa porção agora, essa porção do livro ela é um pouquinho mais densa, tá? Então, nas informações ambientais de erros que coletamos nos últimos 100 milissegundos, é onde o cérebro rapidamente vai organizar as correções possíveis.
numa taxa, eu não vou falar taxa máxima, eles falam isso, mas eu coloquei uma taxa média de 3 correções por segundo, tá? Então, o que que ocorre? O erro, quando existe o erro do adversário, ou o seu erro, você fala, ai, o golfe, fiz errado, vou ter que ajeitar aqui. O basquete, o vôlei, fiz errado, tem que ajeitar. Então, o erro ele é processado naquela primeira parte do circuito fechado, que é a identificação do estímulo. Só que não é um estímulo saudável, é um estímulo errado, tá? Aí uma correção vai ser escolhida para o estágio de seleção da resposta. Então, na hora de selecionar uma resposta, não é uma resposta lisa, primária, é uma resposta corrigida já, tá? E essa correção é organizada e programada para que o movimento seja, né, previamente programado e posteriormente executado. Tudo isso em milissegundos, tá? Então, se eu pudesse falar de uma grande limitação do controle do movimento nesse circuito fechado, que é um circuito mais engessado, que é identificação, processamento, programação, execução, é o tempo. É o tempo. Se você tiver um tempo longo, você faz todo o circuito de uma forma mais precisa. Se o seu tempo é curto, para você rodar o loop dos processos, dá muito trabalho para o cérebro. E isso é treino. Isso é treino. E aí nós vamos chegar numa indagação do livro, que os autores comentam, né? O que que torna, por exemplo, então, uma bola de futebol tão difícil de ser recuperada? Não é chutada, não é chutar para o pênalti, não é chutar para o colega, não é isso, é recuperada. Você pegar a bola do seu adversário, ou o adversário vai chutar, você precisa mata a bola no peito, sei lá. O Dr. Paulo vai falar melhor para vocês sobre isso. Mas por que que a bola é tão difícil de ser recuperada? Porque se nós pensarmos que nós temos como feedback sensorial os últimos 100 milissegundos, o cérebro tem uma taxa média de 3 opções de correção por segundo, só que nós não temos 3 opções de trajetória da bola. Nós temos inúmeras, imprevisíveis taxas de trajetória da bola, que é o que eles comentam no livro. A imprevisibilidade de como a bola quica e de como ela vai, isso você tem 15 opções na hora, 15 mil, é modo de dizer. Como é que você vai organizar o seu pé para você chutar a bola de acordo com a trajetória necessária? É uma tarefa estrondosamente complicada. Por isso que eu já vou passar a bola, literalmente, né, para o professor Paulo, mas assim, por isso que eu queria comentar duas coisas. Primeiro que eu, particularmente, sou contra aquela questão no pênalti que eles fazem aquela paradinha e dá não sei o que lá, que aí se ele aumenta o tempo de processamento do goleiro. Por mais que às vezes eles façam gol, muitas vezes erram. Muitos erros. Eu já vi em jogos inúmeros erros. Porque você faz aquela paradinha lá, o goleiro já, o cérebro dele, o cerebelo, tá todo mundo já em alerta, dá maior tempo de processamento. E mesmo que ele não saiba para onde a bola vai, ele consegue organizar a sua resposta motora mais rápida. Você deu tempo para ele. Então, isso é uma coisa assim muito digna de nota. Então, nessa hora dessa velocidade da bola, dessas inúmeras possibilidades para onde a bola vai, que a pessoa precisa ajustar, o outro jogador precisa ajustar o seu comando motor ali, suas estratégias, para conseguir chutar a bola. Por isso que é tão difícil. E outra coisa que eu queria comentar, que eu também não acho legal as pessoas da torcida que ficam julgando os jogadores. Ai, se fosse eu, e até eu faria o gol, né? Até minha avó faria. Ah, até não sei o quê. Por que que não pega nesse e chuta para aquele? Tá livre lá atrás. Por que que não vai atrás? Tá livre. O cara não tá vendo esses detalhes. O cérebro dele não processa tanta coisa assim ao mesmo tempo. E a hora que ele precisa, olha os cálculos que ele faz para pegar uma bola, para ele receber uma bola. E aí, receber uma coisa, chutar é outra. Então, são processos neuromotores e cognitivos para receber e processos neuromotores e cognitivos para chutar. Então, muitas vezes, ele não olhou lá no outro canto que está vazio, em defesa dos jogadores, tá?
Porque as pessoas gostam. Quando a gente assiste jogo junto, eu e o Paulo, eu comento, né? Quando eles falam isso, eu falo, por que que você não vai lá jogar então? Eu falo, né, para a pessoa da televisão, vai lá e vai jogar na posição da pessoa. É difícil, não é, professor Paulo? Vou passar a bola. Por isso que é difícil de ser recuperado. Ó, confesso para você que depois que eu passei a analisar por esse ponto de vista, eu passei a ver o futebol de outra maneira. Não só o futebol, como outros esportes. Eu passei a ser menos crítico dos atletas, né? Porque eu passei a ver jogadores. Eu continuei vendo quem é perna de pau, quem tem talento e tudo mais. Só que eu consigo compreender dentro da dinâmica do jogo, da qualidade dos atletas. Você tem vários fatores que colaboram para que o desempenho de cada atleta e, consequentemente, as ações ali integradas entre eles vão desenvolver um jogo bom ou ruim, né? Antigamente, hoje ainda tem isso, né? Mas mais uma forma de aquecimento, mas antigamente era muito difundida a questão do jogo do bobinho na beira do campo ali para aquecer e para. Então, isso era uma maneira lúdica de tentar tomar a bola ali na roda do bobo, né? Para você, de certa forma, treinar isso. Mas hoje em dia, os treinamentos cognitivo-motores, o que envolvem os setores do campo, quem tiver a oportunidade de pegar isso no YouTube, por exemplo, devem ter alguns exemplos em que os treinadores fazem algumas marcações em determinadas faixas do campo, defesa, ataque, meio-campo, e eles treinam ali toque de bola, tentar tomar a bola de quem está com a bola. Então, você treina pressão, aumenta a pressão sobre o jogador que está com a bola, você diminui, cerca. Então, você consegue fazer esse trabalho cognitivo-motor relacionado à marcação para justamente aumentar a chance de você ter a posse de bola. Então, como a gente já discutiu aqui nas outras aulas, né, professor? Quanto mais a gente treinar, maiores são as chances que a gente tem de executar melhor aquilo que a gente está propondo em um determinado momento do jogo, seja tomar a bola, seja se posicionar melhor para receber a bola numa ação melhor, para poder fazer o gol e né, tentar chutar da melhor maneira, executar a finalização ali a gol, né, de modo que você aumente a chance de você fazer o gol. Então, não é tão fácil assim fazer um gol, como o pessoal fala, isso até minha avó faria, até minha tia faria, porque a gente depende desses fatores, né? Então, é bem complicado da gente olhar do ponto de vista, como a professora falou, se eu estou lá, eu chuto assim, se eu estou lá, eu chuto assado. Porque é difícil, envolvem essas habilidades todas que já são inatas de cada um, aí você tem que atuar junto com pessoas que você não conhece, cada um tem seu nível cognitivo, motor, né, diferenciados ali, cada um no seu nível, você tem que preparação física tem que entrar, a fisiologia de cada um vai. Então é muita coisa que a gente tem que levar em consideração, né, professora, para a gente poder no dia a dia treinando os atletas, a fisioterapia ela entra bem nessa parte, né, com esse treinamento cognitivo-motor, a gente pode fazer um trabalho à parte com os atletas e no campo, por exemplo. Então é bem importante o trabalho de fisioterapia nesse sentido, que a gente consegue potencializar, né, com a nossa expertise dentro da nossa área, melhorar, fazer com que o atleta tenha mais condições de poder executar cada vez melhor. Não é levar à perfeição, mas é levar sempre a uma melhor execução. Porque, como eu falei, a gente vai ter que contar com a fisiologia do atleta no dia. Às vezes ele está cansado, às vezes está fadigado, mesmo assim for escalado, ele não vai ter aquele desempenho ali. Então a gente depende, a gente tem que ter essa compreensão, seja no futebol, no vôlei, no basquete, né? Isso implica, muitas das vezes, numa lesão, e a gente também a gente pode trazer para esse campo, né? Para outra discussão mais para frente. Então, a gente tem que analisar por todos esses pontos aí para a gente poder ter uma noção exata do que é ser um esportista, né? O que é um movimento humano dentro de um contexto esportivo. Muito bom. É muito legal esse assunto, né, pessoal? Muito legal. Para quem quiser, quem tiver dúvida, etc., se não tiver ao vivo conosco, coloca nos comentários aí do YouTube, depois a gente olha e responde, tá? Ou manda por e-mail, eu vou deixar o nosso contato no final da aula.
Então, olha que lindo, né? Infinitas possibilidades. E só para finalizar o assunto que a gente estava falando agora, quando a gente assiste o jogo, agora tem Copa do Mundo, né? Mais precisamente, você que está vendo depois, nós estamos em 2026, dá para começar a Copa em 3 dias. Você olha na sua televisão aquele retângulo do campo todo, você tem uma visão maravilhosa do campo todo. Então você vê todos os jogadores do seu time, todos os jogadores adversários, você, o seu cérebro faz vários cálculos e aí a bola, o cara tá vindo com a bola. E você faz vários cálculos, você fala: "Nossa, olha, por que que não fez isso?" Mas você tá num tabuleiro inteiro fazendo cálculos. O cara que tá correndo lá, com pressão emocional da torcida, o ângulo dele que ele tá ali, ele não tá vendo todo o retângulo, né? Então, assim, são muitas questões que a gente precisa considerar, né? Então, o que que os autores comentam? Como que a gente vai explicar a produção do movimento em situações tão rápidas, que eles consideram como menores de 300 milissegundos? Alguns movimentos que ocorrem em menos de 300 milissegundos. Isso é muitíssimo rápido. É menos da metade de um segundo, né? Vocês concordam? Então, exemplo ele dá o beisebol, voltei a figura aí, exemplo ele dá as teclas do teclado, tec, 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 tec. Cada tecla, de uma tecla para outra, tem gente que digita não sei quantas palavras em poucos segundos, né? Você está digitando no celular, né? Para quem tem corretor, às vezes o corretor corrige errado, sai tudo horrível lá as palavras, né? Você fala, "Ah, não quis dizer isso. Saiu errado, desculpa." Quantos memes que a gente não vê com erro de corretor, né? Mas por quê? Porque você está na rapidez, o corretor foi, você deu enter ali, foi indo, você não conseguiu arrumar. Esse é o exemplo mais atual do que a gente está falando. A questão é tão rápida que não dá tempo de você arrumar. E o corretor sai errado e você falou besteira. Lá que você não queria ter falado lá no WhatsApp, né? Como é que Isso, seria isso? Então, a gente precisa ter alternativas, porque nessa questão menos rápida, a informação sensorial é que tem um papel importante, um papel eficaz. À medida que o movimento é lento, mas leia-se, lento, menos rápido. Eu não estou falando Tai Chi Chuan, que é lento, não é isso. Eu estou falando movimentos rápidos, mas que são menos rápidos do que os mega rápidos. Fui clara, pessoal? Tá? Então, esse feedback que nós usamos, sensorial, ele para movimentos incrivelmente rápidos, a gente não teria tempo suficiente para ajustar. Lembra? Eu falei isso já ainda hoje. Então, não tem tempo suficiente para ser processado antes do movimento ser completado, porque o movimento ele tem que ser executado tão rapidamente que não dá tempo de você ajustar, não dá tempo de você organizar o feedback e rever a sua trajetória, o seu gesto esportivo, a sua ação motora e readequar o seu gesto esportivo, a sua ação motora e corrigir o seu gesto esportivo, a sua ação motora. Não dá. Ué, e agora? Então a gente tem esses modelos conceituais, eles apresentam limitações. Então ele é bonito, vou fazer agora em termos leigos, tá? Que é o que não está no livro. Ele é bonito se o movimento é menos rápido, ocorre legal. Agora, quando o movimento é incrivelmente rápido, esses processamentos ficam muito debilitados até. Eles usam uma palavra no livro que eu não gosto dessa palavra, que eu acho que daí já chegou, passou um pouquinho do ponto, que é desconsiderado, que é um ajuste que é um pouco desorganizado. Não é bem assim, mas é que ele não é bem ajustado, tá? Devido à questão do tempo. Então, o que que eles comentam que se fala? Que provavelmente, né, a maioria dos movimentos, né, os movimentos eles devem ser organizados com antecedência já. Eles já são programados com antecedência, não é na hora. Eles chamam de programas pré-organizados. Programa pré-organizado, que não depende desses processos lentos do feedback. Será que é assim? Na verdade, é assim, tá? Quanto mais consolidado aquele gesto esportivo, aquele programa motor, aquilo fica mais nos nossos mecanismos de memória e tudo mais, esses programas ficam armazenados. Spoiler da neurociência cognitiva, isso não está no livro agora.
eles ficam armazenados. A gente tem teorias de controle motor que abordam essas questões de programação motora, de programas armazenados, porque chega na hora do ajuste, ele é infinitamente mais rápido. Você não precisa programar do zero todos os movimentos, tá? Então, existe sim, eles comentam isso. É programado com antecedência? É pré-programado? Sim, sim. Então, exemplo, um saque de tênis. Estamos em 2026. Não sei se essa aula vai chegar nele, mas eu quero mandar um beijo para o João Fonseca, né, Paulo? Estamos no Roland Garros, que rolou esse ano, e ele chegou nas quartas de final. Muito legal. A gente sempre valorizando sempre os nossos atletas, né? Mas, falando do saque do tênis, a gente já tem o atleta de tênis, ele tem o saque pré-programado no cérebro dele. Ele não vai jogar bola e programar de novo do zero tudo de novo para ela vai, pá. Aí ele vai de novo amanhã, ele joga, programa de novo do zero. Não é assim. Nós já temos programas programas pré-armazenados, onde eles são selecionados. E para deflagrar o que já está guardado, é muito mais rápido. Quem são as estruturas neurais que fazem isso? Em especial os núcleos da base. Os núcleos da base selecionam os programas pré-armazenados, tá? Pegue paciente com doença de Parkinson, por exemplo, que tem alteração nos núcleos da base, ele não recobra os programas pré-armazenados. Aí ele fica sem acesso ao programa. O programa tá lá. Porque se você der uma pista, se você ajudar, ele vai fazer. Não é que ele perdeu. Quem perde o programa inteiro, muitas vezes, é a pessoa que tem demência. Mas o paciente com Parkinson, não. Então, por isso que ele não consegue levantar da cadeira. Aí tenta levantar da cadeira, não vai. O programa de levantar da cadeira não está sendo acessado devido à questão dos núcleos da base que estão alterados, tá? Olha que louco um negócio desse. Por isso que, vamos fazer o adendo aqui, né? Fisioterapia para doença de Parkinson é diferente de fisioterapia para pessoas com Alzheimer. Os processos cerebrais de controle do movimento são diferentes. Aproveito e já falo aqui do nosso curso de capacitação em fisioterapia em doença de Parkinson, curso de capacitação em fisioterapia em demências, tá? Mas por que eu estou falando isso agora? Porque nós estamos falando de programas pré-armazenados. Isso existe e os autores começam a lançar a mão dessas ideias, né? Para a gente discutir isso mais para frente. Lembrando que o livro Aprendizagem e Performance Motor, ele não é um livro essencialmente cognitivo. Eles comentam isso, né? Tá? Então, será que eles são pré-programados? Sim. Então, será que já tem uma questão com antecedência dessa programação? Sim. E aí, antes de eu passar a bola para o professor Paulo de novo, eu quero só deixar uma ideia aqui para vocês, que vai ser a ideia do próximo Geneumo, que é o seguinte: nós temos um controle mais antecipado para movimentos que precisam ser mais rápidos. Exemplo, performance esportiva de alto nível, performance esportiva de alto desempenho, tá? E aí eu deixo para vocês essa figura aqui, que eu vou voltar nela na próxima aula. Aqui está simbolizando antecedência, rapidez, né? Agora aqui está simbolizando, tem uma mulher se olhando no espelho aqui, né? Ela está olhando para o seu próprio reflexo. É para dar uma ideia de lançar uma ideiazinha para o genoma que vem. Que é isso? O que eu estou falando aí? Não sei. Guarda para você a ideia. Deixa eu tirar o ponteiro aqui, peraí. Guarda para você a ideia desse reflexo dela aí. O que é isso? Vamos falar alguma coisa mais relacionada a isso de controle do movimento, tá? Eu vou passar a bola ao professor Paulo e depois eu volto para fechar o raciocínio, tá bom? Quando a gente fala dessas programações do movimento, e você tem atletas com características diferentes, mas tão talentosos um quanto o outro, você pega, por exemplo, como agora está se aproximando, está na iminência de começar a Copa do Mundo, né, 2026, eu tenho assistido sempre que eu posso alguns programas que vão reviver Copas anteriores, inclusive de sábado para domingo, eu me vi assistindo a final da Copa de 1958, porque a gente escuta tanto assim, nossa, o jogo era tão mais lento, o jogo era tão mais devagar, e aí você consegue perceber
comparando uma Copa depois da outra, que realmente as mudanças foram acontecendo, só que o movimento do esporte, no caso do futebol, ele não vai mudar, né? Então os jogadores que passaram por várias Copas, eles foram se adaptando. E aqueles jogadores que são considerados gênios, como Garrincha, Pelé, né, Nilton Santos, Jairzinho, Rivelino, enfim. Eu sou velho, por isso que eu estou citando esse. É, o relato deles, desses dois atletas em especial, o Garrincha e o Pelé, dos próprios atletas, você aprende muito com eles relatando como eles enxergavam os colegas, né? A diferença do Pelé para o Garrincha. Né? O Pelé, eles já sabiam o que o Pelé fazia, só não sabia quando, porque o Pelé já tinha uma capacidade de antever o jogo, de antever a jogada, posicionamento do adversário, essa capacidade dele era muito apurada, era imensa. E mesmo assim, assistindo esse jogo de 58, tudo bem que ele tinha 17 anos, mas você vê que, mesmo com talento, esse aprendizado motor dele dentro do futebol só seria melhor na Copa de 70, tanto é que foi a Copa que ele mais despontou, que ele se destacou mais. Então a gente consegue ver ele ainda é menino, com 17 anos, errando o passe, errando o chute, errando o movimento ali, errando o posicionamento na marcação. É disso que a gente está falando aqui, né, professora? De que tudo isso influencia no jogo. Né? Então você vê o Garrincha com aquele ímpeto dele já era diferente. Os atletas falam que ele ninguém sabia o que o Garrincha faria, apesar dele sempre driblar para o mesmo lado praticamente, fazer praticamente os mesmos movimentos, mas ninguém sabia de fato o que ia dar na cabeça dele. É isso que eles queriam dizer, porque o corte era sempre para a direita, praticamente. Mas a velocidade que ele ia impor a jogada, o que queria fazer com a bola ali, tinham essa dificuldade. O Pelé não. O Pelé sabiam que ele ia tirar uma jogada ali que sabiam que ele ia fazer alguma coisa, que ia sair alguma coisa dali. O Garrincha não. Ele podia ficar parado de frente para o marcador e de repente dar um drible. O Pelé não. O Pelé eles já conseguiam fazer uma leitura melhor do Pelé, porque os dotes físicos de cada um eram diferentes. Né? O Garrincha tinha as características físicas dele, alterações no joelho. O Pelé já era, né, já tinha essa parte física mais apurada e outras circunstâncias que quem quiser pesquisar melhor sobre esses dois atletas especial vão saber. Então, é muito importante estudar isso, é muito importante a gente entender o jogo, porque entender o esporte, o contexto esportivo do atleta, vôlei, basquete, tênis, como a professora Cíntia falou, que, por exemplo, ele vai executar o primeiro saque. Normalmente, o primeiro saque tem a programação, né, pelo sistema nervoso, que o saque ele vai ser mais violento, ele vai ser mais rápido. Mas se esse saque não for efetivo e não for correto, o segundo serviço, que é o segundo saque, ele vai ser mais lento. Então é outra programação que entra, porque ele vai ter que se ajustar para não errar, para ele não oferecer o ponto para o adversário. E é a mesma coisa assim no futebol, que ele vai ter que dosar a força que ele vai impor a bola, o saque também no vôlei, você pode fazer a deixadinha ou dar o saque viagem ali. Então isso é bem interessante, a gente que é fisioterapeuta avaliar isso, olhar bem isso, porque a gente consegue perceber, né, se o movimento do atleta tá adequado, se a aterrissagem dele está adequada. Isso tudo vai influenciar no gestor esportivo dele, que é o que a gente precisa analisar, né, para minimizar o risco de lesão. Então, é bem importante esse tipo de conhecimento extra, né? Inclusive saber de coisas dos períodos anteriores àqueles que... para saber entender mais sobre a evolução do próprio esporte, né? Porque os uniformes mudaram, chuteiras mudaram, os equipamentos esportivos mudaram, o gramado mudou. Então, tudo isso influencia hoje em dia na qualidade do atleta. E todos os atletas que participaram do futebol lá atrás, todos eles são unânimes, né? Essas facilidades todas aí. E é muito legal a gente falar dos nossos atletas, né? Dá maior orgulho. Você vai falar de esporte, você fala de Pelé, Garrincha, né? Nossa, é muito João Fonseca. A gente fala dos nossos atletas, né? Isso que é legal.
E, pessoal, se até Pelé errou, né? Errava lá com 17 anos, né? E a gente, né? Por isso que tem que praticar a persistência, né? O comprometimento com as nossas tarefas. Tudo isso faz diferença no desfecho final, né? E dentro desse ínterim, lembrando do seguinte, aproveito para falar o seguinte, de acordo com que o gancho com o professor Paulo. Um grande diferencial do atleta de alto rendimento, de alto desempenho, é esse controle antecipatório. Não é só a questão cognitiva. Quando a gente fala que a cognição faz a diferença no atleta, é um universo global, né, imenso, mas dentro desse universo cognição, nós temos processos mentais integrados. Um processo mental que faz muita diferença dentro do contexto esportivo é a antecipação, o controle antecipatório. Quando ele falou que o pessoal, o atleta já sabia o que o Pelé ia fazer, né? Já, não, o Pelé antecipava, né, Paulo? O Pelé antecipava as jogadas e tudo mais. Isso é habilidade mental apurada. Não é só talento físico, não é só treino. É habilidade mental, né? É isso o que a gente tem discutido ao longo de todas essas aulas. E dito isso, vamos fazer o nosso retorno aqui. Um minutinho só, gente. Deixa eu só colocar aqui o meu slide. Espera só um pouquinho, gente. Não, só para seguir um pouquinho aqui, nessa questão do atleta de antigamente, o atleta atual, hoje os recursos que eles têm da fisiologia, da preparação física, isso tudo fez com que o futebol mudasse ao longo do tempo e vai continuar mudando mais ainda, né? Isso é inevitável e não tem como você contestar isso, não tem como ninguém contestar, né? Não se trata de ser melhor ou pior. Esses recursos vieram para poder fazer com que o desempenho melhorasse, a performance, né? O esporte ele tem uma característica que é a busca por recorde, de você suplantar o adversário, de você ultrapassar os limites que o próprio corpo impõe. Daí vem as lesões, vem essas situações todas que a gente convive na fisioterapia esportiva, que são essas lesões que decorrem, né, desse ato de ultrapassar o limite que o corpo oferece. Entendeu? Então, a gente, como fisioterapeuta, participa desse controle diário, desses ajustes. Então, a gente está sempre ali próximo ao atleta, ali, auxiliando, né? Todo clube, né? Todo departamento médico, que é uma coisa integrada, mas em especial o fisioterapeuta com seu olhar, com a sua expertise, ele é capaz de, muitas das vezes, evitar que o atleta tenha um mal maior ali, ou consegue recuperá-lo mais rápido, ou então consegue evitar que a lesão apareça cedo ou mais tarde ela pode aparecer, mas você consegue, às vezes, reduzir aquela fadiga que acaba que às vezes o atleta nem se lesiona, mas quando ele se lesiona, você consegue minimizar um pouco a gravidade da lesão, dependendo de cada caso. Então, por isso que é importante o trabalho do fisioterapeuta nessa área, né? Dele ter esse conhecimento além do que é uma estrutura do corpo, do que é um ligamento, um tendão, um músculo, osso, biomecânica, envolve outros conhecimentos que vão acrescentar esses que já são obrigatórios de você saber. Mas tem coisas que vão trazer insights ali que você fala, opa, peraí, eu vi isso aqui lá atrás, isso aqui me trouxe um insight, isso é importante, né? Isso tem me trazido bastante luz sobre a minha atividade no dia a dia aí. E o interessante, agora fazendo o link com a neurologia, né, com a fisioterapia neurofuncional, quando a gente entende bem o sistema nervoso íntegro, então os exemplos mais lindos e eficientes do sistema nervoso íntegro é no atleta, é no esporte, porque aí a gente tem um organismo que responde da sua melhor forma. Que o atleta é isso, são as nossas funções físicas respondendo da melhor forma, né? Então, quando a gente estuda o atleta, estuda o esporte, a gente tem parâmetros eu diria filosoficamente, né, de uma quase perfeição do corpo humano, vamos dizer assim, e aí a gente entende quando existe acometimentos, quando o sistema nervoso está acometido, está com degenerações, com limitações. Então, por isso que é muito interessante a gente entender como funciona o fisiológico na sua melhor versão, que é no esporte, para entendermos processos neurodegenerativos. Por isso que aqui nessa aula, por exemplo, nós fizemos o link
desde um controle do atleta antecipatório, do atleta de beisebol, basquete, futebol, até o paciente com doença de Parkinson e o paciente com doença de Alzheimer, onde os processos de seleção dos programas, motores, de antecipação estão mais dificultosos. Tá bom? Vamos voltar para lá? Eu vou aqui para o nosso slide. Só para salientar, fazer um adendo aqui, que como o atleta, em geral, o que vai impedi-lo de fazer um bom movimento, o que vai reduzir, né, a sua capacidade de realizar um bom movimento do esporte é essa coisa da fadiga, né, de você estar nas estruturas ali que envolvem o movimento do esporte que o qual ele pratica, tá fadigado, né, tá ali no processo inflamatório. Então, o corpo vai ter que fazer esse ajuste da mesma forma como você trouxe aqui, que são as condições neurológicas de paciente com Parkinson, Alzheimer, que cada um. Então, as condições, obviamente, sempre vão influenciar no comportamento motor, na forma como o ser humano vai se movimentar de acordo com cada proposta que tem diante da cada um da sua vida, né? Então, a proposta da gente é trazer luz a essas coisas todas aqui e não traçar um paralelo, mas fazer ligações que, no fundo, vão todas trazer a gente para esse assunto que é o movimento humano, né? E essa discussão é super gostosa, super legal. Muito bem, pessoal. Então, dito isso, fica a dica, né? Fica a ideia, fica a vontade, fica o convite para vocês estarem conosco daqui a 15 dias. Já estaremos em Copa do Mundo, inclusive. Será que teremos boas notícias, né, para falar aqui do Brasil? E vamos falar sobre esse controle antecipatório, de um controle proprioceptivo do circuito fechado. Vamos falar de reflexo, vamos falar de muito mais, tá? De uma forma geral, aqui, passando aqui adiante. Aí você fala, nossa, adorei isso. Se você adorou isso, vai olhar os nossos cursos, tá bom? Os nossos cursos de extensão do Instituto Fisioterapia Liberta, eu coloquei três aqui, nós temos cinco, mas agora, até o momento, tá? 2025, 2026, cinco cursos. Porém, os cinco se enquadram aqui no Genemo de hoje. Os cinco se enquadram aqui. Mas principalmente eu quero iluminar três: o controle motor, formação em controle motor, porque aqui a gente tem todas as fases, né? Todos os processos de controle do movimento humano, cognição em movimento. Quando a gente fala de esporte, fala de atletas, fala de pacientes e tudo mais, como que a cognição rege, controla, organiza o movimento humano, também é outro curso importante. O curso de fisioterapia no futebol, capacitação em fisioterapia no futebol. Nós falamos muito aqui de futebol hoje, né? Então, nada mais justo que a gente coloque aqui o curso nosso de capacitação, que é ministrado pelo professor Paulo. Existem alguns módulos que eu também dou uns pitacos lá de neurociência do movimento também para vocês, tá? Mas são três grandes cursos com chancela do MEC, com reconhecimento do MEC e certificação pela Faculdade Anhanguera, tá? Agora, fora isso, dá uma olhada lá no site do fisioterapialiberta.com.br, porque a gente tem também capacitação em fisioterapia em doença de Parkinson, capacitação em fisioterapia em demências, tá? Temos cursos livres, sistemas de memória, controle da postura, cognição no envelhecimento. Olha que bacana. São 10 aulas densas e tensas e legais pra caramba, tá? Então vai lá olhar, porque tem um ecossistema de aprendizado e de um ambiente educativo muito interessante, muito importante, tanto para fisioterapeutas, estudantes, como profissionais de saúde. Nós temos cursos abertos a profissionais de saúde também, tá? Anota aí o nosso site, anota aí o nosso e-mail, fisioterapialibertaoficial@gmail.com. Instagram, Fisioterapia Liberta, vai lá, acha a gente lá, segue a gente, coloca dúvida, coloca crítica, elogio, o que você quiser. Nós vamos lá olhar, tá? Aproveito para dizer que aqui é uma oportunidade que os alunos têm também de entrarem, de falar conosco ao vivo e tirar suas dúvidas ao vivo, tá? Quer falar alguma coisa do slide? Posso tirar aqui, professor? Tirei. Não, pode tirar, tudo bem. Já vou passar a bola, professor Paulo, mas eu quero então agradecer a vocês. Essa discussão foi muito gostosa. Discutir neurociência do movimento é um universo fascinante
importantíssimo, né, para quem trabalha com pessoas, com pacientes, com controle neural do movimento. E mais especificamente, quando a gente entra em aspectos cognitivos, eu particularmente, é a minha cereja do bolo, é o que eu mais gosto de falar. Então, eu agradeço a sua atenção, seu tempo de estar aqui com a gente, de mesmo quem está vendo agora e quem vai ver depois. A gente tem muitas pessoas que olham depois. Então, muito obrigada aí pela sua atenção. Aguardo vocês para o próximo Geneumo número 18. Nós vamos falar do controle proprioceptivo do circuito fechado, tá? Nós vamos falar desse tipo de feedback. Um beijo para vocês e até a próxima, mas eu vou passar a bola para o professor Paulo, tá? Quero agradecer a presença de cada um de vocês aqui, tanto quem está aqui como quem vai assistir a aula depois, no futuro, mais para frente. É sempre um prazer para mim e para a professora doutora Cintia estarmos aqui reunidos para poder contribuir, né, com essa troca com vocês que são colegas, com você que é curioso, quer aprender mais sobre o movimento e vai estar aqui assistindo a gente também, né? Para pessoal da área da saúde, fisioterapia, educação física, mas também, né, a gente consegue e consegue acessar pessoas que têm interesse no movimento humano. Então, quero agradecer a vocês antecipadamente e desejar que vocês tenham uma ótima noite e convidar vocês para o Geneumo 18, que é daqui a 15 dias, não é isso? É isso. Daqui a 2 semanas mandaremos aí os convites para vocês das datas, tá bom? A priori, se a gente colocar aqui, eu sempre faço isso, né? Eu entro no calendário, isso pode mudar, mas por volta lá do dia 22 de junho, tá? Inclusive, é aniversário da minha irmã, Michele. Tá bom, gente? Um beijo, então. Fique com Deus. Até o próximo Geneumo, tá? Tchau, Até a tchau. próxima. Um grande abraço a todos e a todas.